Fala pessoas amáveis, tudo certinho, tudo tranquilinho, tudo na paz. Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma aula bônus do curso de React básico, tá bom? Muita gente veio me perguntar sobre o Context API, tá? E por que eu utilizei o Jotai na aplicação que a gente construiu, tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer uma refatoração do Jotai para o Context API, tá bom? Entender alguns trade-offs e o porquê eu utilizei o Jotai, tá? Muito pela sua simplicidade, a forma com que ele gerencia o estado, de forma que muito mais, como eu posso dizer, específico ao elemento para renderizações, tá bom? Mas enfim, a gente vai entender durante esse vídeo e lembrando que a gente tem uma playlist exclusiva sobre gerenciamentos de estado e o primeiro vídeo, que é o Context API, eu abordo todos esses assuntos. A gente cria uma aplicação ali, entende como aplicar o Context API, como utilizar, os trade-offs, quais são os problemas que ele possui, tudo bem? A gente vai aplicar agora no nosso curso de React básico, visto que ele é uma feature básica do React e está disponível ali como uma feature na documentação. Então, nada mais do que a gente aplicar o Context API na nossa aplicação. Fechou? Então, galera, é isso. A gente vai fazer uma refatoração do Jotai para o Context API nessa mesma aplicação do Poké API, tá bom? Basicamente é isso. Então, galera, meu nome é Kevin Errara, eu sou Staff Front-End Engineer e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoas, então bora começar a nossa aula, lembrando que essa é uma aula bônus do nosso curso de React básico, tá bom? Algumas pessoas vieram me perguntar sobre o Context API, tá? Que é o gerenciador de estado nativo do React, tá? E na aplicação que a gente construiu, eu optei por utilizar o Jotai, pela sua simplicidade, porque eu tenho um carinho enorme pelo Jotai. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente vai fazer alguns trade-offs ali entre o Jotai e o Context API. Lembrando que a gente tem uma playlist, tá? Sobre uma porrada de gerenciadores de estado, como o Context API, o Redux, utilizando o Redux Toolkit, Recoil, Jotai, Zustand, enfim, e o React Query recentemente, tá? Dê uma olhada lá nos vídeos de gerenciadores de estado, beleza? E bora refatorar toda a nossa aplicação, tirando a parte do Jotai e agora aplicando o Context API, tá bom? Então aqui eu tô com a playlist do nosso curso, tá? Eu vou depois deixar como bônus aqui, mas a gente tem a nossa aplicação aqui prontinha que a gente tinha desenvolvido, tá bom? Então a gente tem a parte de paginação, a gente tem a parte de Dark Mode, a gente pode buscar por um Pokémon, por exemplo, Pikachu, beleza? E clicando nele a gente tem a tela de detalhamento, beleza? Então isso foi um curso introdutório para vocês sobre o React, tá bom? Agora, o que eu quero focar na parte de gerenciamento de estado é a parte de Dark Mode, tá bom? Para o vídeo não ficar também muito longo, tá? Então a gente vai trocar o Jotai, que é a parte ali do Dark Mode, para o Context API, tá bom? Então, bora começar a rodar. Lembrando, já estou com a minha aplicação rodando, eu utilizei o Create React App, nada impede de você estar utilizando o Vite, por exemplo, mas durante o curso eu optei por estar utilizando o Create React App, tá? Mas só para relembrar um pouquinho do código, deixa eu fechar aqui tudo. A gente está utilizando o Vite, o Tailwind para a parte de estilização, tá bom? E o próprio Jotai, tá? Então o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai passar a faca no Jotai, que é esse carinha aqui no package.json, tá bom? E aí a gente vai garantir... Não, brincadeira, vamos deixar o Jotai para não dar nenhum BOzinho no futuro. O que eu queria era tirar o Jotai e vai explodir um monte de erro, tá? De novo, isso aqui é um live code, então pode ser que eu erre algumas partes, enfim, my bad. Mas lembrando, a gente tem a parte de componentes, tá bom?
Lembrando, a gente tem toda a parte de testes, então se a gente entrar aqui no card, a gente tem testes, enfim, em todos os nossos componentes. A gente tem os hooks, o layout, que tem a tela de home e de detalhamento, os services, onde a gente faz toda a parte de integração com o Poke API, tá? Os endpoints, e algumas tipagens aqui que a gente utiliza ao longo do nosso projeto, beleza? Basicamente isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo chamado providers, team provider.tstx, beleza? E aqui eu já vou aproveitar e vou criar o types.tstx. E aqui eu vou dar um export interface team provider state, tá? Que aqui a gente vai ter um isDark, que vai ser do tipo boolean, e a gente vai ter uma função que é o change color, tá? Onde a gente vai passar, na verdade a gente poderia utilizar um void function, tá? E beleza. O void function é uma tipagem do TypeScript que você não tem parâmetro nenhum e você não tem retorno nenhum, tá? Mas é uma função. Beleza, agora voltando para o theme provider, eu vou criar aqui o nosso estado default, que vai ser const default values do tipo theme provider state. Se eu dar um control espaço, esqueci aqui, é um igual. Então se eu der um control espaço agora, isDark, que vai ser do tipo boolean, e o nosso querido, opa, não é aqui, sim, é uma vírgula, e o change color, que é do tipo void function, tá? Porque ele tá me reclamando. Desculpa, gente, é falso. Que aqui a gente tá deixando os valores setando os valores iniciais, tá bom? E aqui a gente vai criar o nosso context. Então a gente vai criar o export, a gente vai dar um export const theme context, recebe create context, não é esse VM, é o de baixo do React, tá? E a gente pode passar o default values, e a gente consegue passar um generics, que é o theme provider state. Beleza? Opa, aqui não é menos. Fechou. E agora a gente pode criar o nosso provider, tá? Então eu vou colocar export const theme provider. Aqui eu poderia tipar utilizando simplesmente o FC, que é o que eu vou usar, tá? Mas eu poderia utilizar o react.fc, dá na mesma, tá? Mas eu vou usar o FC, que é de function component, tá? E eu vou usar o props, eu vou usar um generics, tá? Então eu vou usar o props with children, que ele vai me retornar o próprio children. Eu poderia criar uma propriedade com o children, tá? Mas para fins de exemplo eu vou estar utilizando esse caso aqui, tá? Se você olhar na documentação e algumas recomendações, eles não recomendam você utilizar dessa forma e passar via propriedades, tá? Mas ignorem esse fato. Beleza? Opa! Então vamos criar o nosso estado isDark, set isDark. Eu vou usar o useState, vou inicializar ele como falso. Vou criar uma função change color, recebe
nada e vai retornar a negação, na verdade set isDark com a negação do isDark. Então se tiver false vai para true, se tiver true vai para false, tá? E aqui embaixo eu vou dar um return theme context.provider theme context.provider, beleza? Aqui dentro eu vou passar o children, tá? Aqui ele vai me esperar que eu passe os valores e eu vou passar um objeto que é o isDark, que a gente mapeou nos types, e o change color. Fechou, a gente terminou aqui o nosso provider. Agora o que a gente precisa fazer é encontrar o nosso ponto de entrada, que é o, se não me engano, index.txt, isso. E aqui a gente vai encapsular toda a nossa aplicação utilizando o theme provider. Beleza? E agora a gente tem acesso ao hook que a gente já vai criar. Cadê? Providers a gente pode fechar, types a gente pode fechar, e aqui no hooks. Para não ficar muito confuso, eu vou utilizar use theme context API.test, tá? Aqui eu posso dar um export const use theme context API, tá? Aqui eu vou dar um return use context do nosso context theme context, beleza, e fechando, tá? Era basicamente isso que a gente precisa fazer, e vocês viram que exigiu muito mais código utilizando Context API, tá bom? Em comparação com o Jotime, que eram 2 linhas, tá? Mas eu não tô falando que vocês não usem o Context API, pelo contrário, usem o Context API em situações específicas que fazem total sentido, tá? A feature tá lá para ser usada, tá? Beleza? Eu vou fechar tudo de novo e agora a gente vai começar as brincadeiras. Então vamos começar pelos componentes. O toggle, deixa eu ver uma coisa. Gente, nesse vídeo eu não vou alterar os testes, tá bom? Eu vou mais utilizar aqui a troca do Jotime pro Context API, tá bom? Então vamos ver. O toggle está sendo utilizado aonde? No layout. Então aqui a gente tem o atom. A gente pode, eu vou comentar essa linha, tá? Que mais? E aí a gente vai usar o const destruct use. Como que eu chamei? Eu sempre esqueço. Use theme context API. E aqui a gente tem 2 propriedades. Se eu der o Ctrl espaço, change color e o isDark. Beleza? Então a gente já vai começar a reclamar de bastante coisinha aqui. Aqui eu posso remover isso, tá? Na verdade, só essa linha aqui. Então, change color. Vamos fazer o seguinte para melhorar. Vamos lá no nosso provider. Cadê o provider? Components, provider types. Em vez de ser uma void function, eu vou receber isDark boolean e vai retornar um void. Tá bom? Já vou explicar porque eu fiz essa alteração e provavelmente vamos ver se aqui não vai reclamar. Não reclamou, beleza.
Porque aqui eu vou passar, na verdade, desculpa, aqui no Theme Provider, eu vou receber um isDark, tipo boolean, e eu simplesmente dar um set aqui, beleza? E agora no Change Color eu passo o New Dark Value, tá? E a mesma coisa aqui embaixo, então a gente não precisa ficar montando muita coisa assim, beleza? Então basicamente era isso. Deixa eu ver se não tem mais nada. Beleza, vamos arrancar essas dependências daqui. Beleza, Details, bora para Home. Aqui a gente já tem os Atom. Vamos remover essas dependências. Vamos fazer a mesma coisa, dar um struct aqui. Use Theme Context API. isDark e Change Color. Então vou pegar o Change Color, Change Color. Se vocês não lembram, essa função aqui ela valida lá no Session Storage, o Session Storage, para que o estado fique mantido lá entre a trafegação entre as duas páginas. Lembram-se? Tá bom? E acho que é isso, tá bom? Bom, de layout já era. Vamos ver só se alguns componentes utilizam alguma coisa de isDark aqui. O isDark, não, o isDark tá certo. Vamos só setar aqui para os valores certos de dependências. Beleza. Pro header, acho que não tem nada. O input também não tem nada. Para label também não vai ter nada, com certeza. O loader, paginação, também acredito que não vai ter nada. E fechamos, hein, galera, eu acho. Faltou só uma coisa, só que eu já vou entrar em detalhes. Mas é isso, aparentemente tá funcionando. Deixa eu fechar tudo isso. Bora aqui nos... cadê? Layouts. Em Details. Ó, você vai ver que os testes vão estar quebrando. Mas isso eu não quero abordar nesse vídeo. O que eu quero abordar é sobre o Context API, tá? Aqui, cadê? Aqui. O isDark, que a gente já está pegando do isDark, tá? Então a propriedade do Tailwind, onde a classe, a maior classe, o elemento pai, tem que dizer se ele é dark ou não. E isso vai influenciar nos componentes filhos. Então se a gente for aqui no Tails deu certo, e se a gente for na Home e vier aqui, o isDark está aqui, tá? E esse isDark tá vindo do Use Context API, beleza? Então, se tudo der certo, a gente aplicou o Context API que trocou pelo Jotile, tá? Então, bora voltar aqui para nossa aplicação. Vou dar um refresh só para desencargo e funcionando, coisa linda. Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Agora vamos fazer uma discussão aqui sobre Context API Jotile. Context API tem de novo, para quem não viu o vídeo, recomendo que vocês vejam a playlist de gerenciadores de estados e principalmente o Context API, porque ele tem um problema que é a parte de renderização, tá? Mesmo que a gente queira renderizar determinada parte de um elemento, a gente tem um provider, que é esse provider aqui no index.tsx, tá? Imagine que a gente tenha vários providers aqui dentro, tá? Cada um com sua lógica de negócio, tá? Imagine que, por exemplo, esse componente, esse provider aqui muda o estado. Ele altera o estado e a gente sabe que no React, quando você altera o estado, todos os componentes filhos vão ser re-renderizados. Isso é um problema de performance. Então você, claro, o Context API é super massa, só que você tem que tomar cuidado quando você for utilizar para evitar essas re-renders, tá? Essas re-renderizações, porque pode afetar
grande parte da sua performance da sua aplicação, tá bom? Então, esse é um ponto que eu quero abordar com vocês e sempre salientar, tá? E de novo, o Jotile oferece, como a gente viu, em 2 linhas a gente consegue gerenciar o estado na nossa aplicação, tá bom? Eu sou um fanboy de Jotile, já tá na cara, eu sou um fanboy também do Zustand, mas enfim, a feature tá lá para ser usada. Existem casos em que você vai utilizar o Context API, problema nenhum, tá? Mas que vocês saibam que existem outras tecnologias para você poder fazer esses trade-offs, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com a galera, porque isso é muito importante para mim. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos, notificações de novos vídeos, e também aqui na tela tá aparecendo todas as minhas redes sociais. Fechou? Então, galera, é isso. Muito obrigado, tamo junto. Muito obrigado por todo o apoio até agora e até mais. Um beijo e até o próximo vídeo.